Aí, olá bola, rolando a bola. Saída aí do Real Paulista, vamos acompanhar para vocês. Vamos identificar a galera aí, hein? Tá o número 7 da equipe do Real Paulista. O Juninho, né? O Juninho aí. A bola saiu lateral para a equipe do Real Paulista, da equipe do Inter Amigos. Tá o Inter Amigo com a bola. Bom dia para vocês. Vamos identificando a galera aqui, tá bom? Vai demorar um pouquinho aí porque é difícil, hein? Falta aí em cima do jogador da equipe do Inter Amigos. Já passamos a escalação para vocês aí. A número 7 do Inter Amigos. Jogador Pedrinho. Pedrinho lá foi pro chão, que tá começando o jogo agora. Ronaldo misto. Pegou a bola lá, o jogador da equipe do Inter Amigos. Vamos ver quem que é. A gente vai identificando vocês aí com o número, né? Bom dia pra vocês. Preparando a bola lá, parece que ele vai arriscar dali, hein? Tá ventando muito aqui no Alto Vila Pereira. SC Web Rádio, estamos ao vivo, rodando o Brasil Caboclo. Tá lá, vamos identificar o jogador. Vai bater essa bola aí, tá ventando muito aqui, viu? Jogador do Inter Amigos, bateu, explodiu. Tá lá o número 8 da equipe do Inter Amigos. Estamos identificando para vocês o Pedrosa, né? Saiu lá, escanteio para a equipe do Inter Amigos. Bom dia para vocês, estamos ao vivo. Acabou a imagem aí. Escanteio para a equipe do Inter Amigos. Começando o jogo aqui no Alto Vila Pereira, no campo do Botafogo. Bater, levantou, foi lá o número 8 da equipe Pedrosa, né? Vai identificando para vocês aqui aos poucos, viu, galera? Foi bem lá o goleiro, número 37. Goleiro Ângelo da equipe do Real Paulista. De meta para a equipe do Real Paulista. Começo de jogo aqui. A gente vai identificando para vocês aí os atletas. De meta para a equipe Real Paulista, lançando aqui pro número 7, o Juninho. É isso, tá lá o Drim. O Drim aí já tem a marca registrada, né? Aí o Juninho, né? O Juninho número 7. Tocando. Opa, deu um totozinho aí. Aí falta aí o número 11 do Real Paulista. Vou identificando para você o número 11 é o Anderson Mané. Aí o Drim. O número 10, equipe do Real Paulista, identificando para vocês aqui. Tirando lá o zagueirão da equipe. Foi lá o número 7 da equipe do Inter Amigos. Identificando para vocês aí é o Samuel Trinca, número 7 da equipe do Inter Amigos. O Zé Marcon, o Jefferson Elias, bom dia para vocês. Tá lá o Drim número 2. Tocou lá pro zagueirão. Vamos ver o número aí, tá aí o Drim. É o Paulista, tá lá o Gabiru, dominou, foi bem, chegou o zagueirão lá. O zagueirão do Inter Amigos aí. Admilson, né? Admilson. Identificando pra vocês, foi o Juninho. Chegando lá o número 16 da equipe do Inter Amigos. Identificando para vocês o 16. Sapeca. Identificando para vocês. A bola tá aí o Sapeca, passou. Chegou lá o zagueirão da equipe do Real Paulista. Falta aí em cima do número 10 da equipe do Inter Amigos. Vou identificar para vocês aqui o número 10. Jogador Chiquinho. O 19 do Inter Amigos. Michel, vamos identificando para vocês. Levantou a bola na área, passou, dominou lá o atacante. Sobrou aí com o Drim, é o Paulista. Explodiu, né? Foi lá o João, tirou. Tá lá o Drim. O Drim sempre aí no comando. Tá lá o número 4 da equipe do Real Paulista. O número 4, vamos identificando para vocês aí. O Léo Moraes. Wagner César, bom dia para vocês. Estamos ao vivo aqui, hein? Olha a equipe do Inter Amigos.
Foi bem lá, hein? É o número 7 do Interamigos. Foi derrubado lá o jogador Pedrinho. Falta o número 6 lá da equipe do Real Paulista. Vamos identificar quem que é o número 6. Passando para vocês é o Luiz Otávio. Falta do Luiz Otávio lá em cima do jogador da equipe. Interamigos vai levantar a bola na área. Vidraçaria União lá do Marcelo com a gente. Cabeça Motos Quadriciclos. Grande cabeça. Vai levantar a bola na área lá o jogador da equipe do Interamigos. Acompanhando para vocês ao vivo. Autorizou o juiz. Levantou tirando a força. Subiu. Chegou lá o Juninho. Tirou o Juninho. Tá lá o Ademilson, número 8. Identificando para vocês aí. Opa, passou no Ademilson, número 3. Foi aí. Juninho, número 7. Tá o número 10 da equipe do Real Paulista. Vou identificando para vocês aqui. Tá o Juninho. Tá lá o zagueirão número 3 do Real Paulista. O Wellington Tchê. Vou identificando para vocês aí, hein. Tá o número 6 também do Real Paulista, Luiz Otávio. Virou, bateu. Aqui lá o goleirão da equipe, número 37, o Ângelo. Pegou bem, tá aí o Juninho. Agora o Juninho, hein. Tocando lá. Jogador número 11. Identificando aí o Anderson Mané. Tá aqui, né? Que passaram pra gente aqui. Tá lá o Anderson Mané. Acho que é isso que passaram pra gente aqui. Tocando lá na direita. Foi bem lá, tocou pro Gabiru. Gabiru atacante. Vai levantar essa bola na área. Levantou, bateu. Passou. Levantou, o juizão tá dando impedimento aí do atacante Gabiru. Um abraço pra vocês, Márcio Ferreira. Beleza, postar foto do Barreirinho anos 90. A gente vai postar pra você hoje à noite, viu, Márcio? Tem bastante foto do Barreirinho lá, viu? Eu acho que vai dar certo. Tá o número 13 aí da equipe. Tá aí o Dedão. Tá no número 10 da equipe do Real Paulista. Foi bem, dominou. Tocando aí pro Juninho. Juninho tocou, foi lá o Gabiru, cortou lá o zagueirão. Vai identificando pra vocês aí. Tá o número 5 da equipe do Real Paulista. Acabou batendo mal aí, né? O número 5. Denilson. Denilson aí. Número 5, identificando para vocês. Daqui a pouquinho, hein? Estamos lá no Grêmio Nestlé. Tá rodando lá agora. Um abraço ao pessoal do Fala São José. Acompanha lá no YouTube do Fala São José também. Tá jogando lá Nestlé. No campo da Nestlé lá. Lá os amigão e o Panela agora, hein? O Leonardo, meu filho lá, Deus abençoe. Daqui a pouquinho vamos estar lá no Grêmio Nestlé. Aí tá a equipe do Interamigos, lançou bem, tá lá o goleirão Ângelo, foi, deu um zagueirão lá, tirou. E sabia de brincadeira, lá o zagueirão número 3, lá o Wellington Tchê. Aí deu o número 3 do Interamigos, foi identificando para vocês aí. Número 13, Leonardo, jogar o lateral, bateu o lateral, lateral batido. Opa, chegou lá o Juninho, né? Deu uma casca ali, né, Pedrão? Estralou até daqui, hein, Pedrão? Olha o Pedrão ali, ó. Olha o João também aí, ó. João Zamay também. Atleta também, hein? Olha lá, número 5 da equipe do Interamigos, Leonardo. Leonardo daqui a pouco vai jogar lá, né, Léo? Número 5 da equipe do Interamigos, identificando pra vocês. Tá ventando muito aqui o John. Número 5 é o John, vai levantar a bola na área. 0 a 0 primeiro tempo, Interamigos, Real Paulista. Autorizou o juiz, levantou, subiu o Dream. Tá o Juninho, número 7. Tá aí o jogador número 11. Tá aí o Gugu. Luan Zanardi tá assistindo, tá lá o goleiro Reginho, 0 a 0. Tô identificando para vocês aí. Tá o número 5.
Identificando para vocês, hein? Tá lá o número 10 da equipe do Inter Amigos. Identificando para vocês aí. Tá aí o Juninho. Número 10 aí, o Chiquinho, né? Da equipe do Inter Amigos. Um abraço ao Chiquinho também. Chiquinho técnico, né? Lateral aí, Luan Zanardo. Bom dia para você, Luan. A lateral cobrado. Tá lá o número 4 da equipe do Real Paulista. Léo Moraes. Vou identificando para vocês que estamos ao vivo. Em nome de Cabeça Motos e Quadriciclos. Lá no aeroporto do lado da padaria lá, hein? Precisou de serviço de excelência também. Vidraçaria União do Marcelo, claro. O grande Marcelo. Nosso parceiro também. Hein? Todos os nossos apoiadores da CS Web Rádio. A equipe do Inter Amigos. Real Paulista, né? Tocou, saiu lá o goleirão Reginho. O goleiro Reginho aí, hein? Tá o número 13 da equipe do Inter Amigos. Identificando para vocês aí. Número 13. Tá o Chiquinho. Número 10. Número 8 aí da equipe do Inter Amigos. Identificando para vocês aí. Número 8 é o Pedrosa. Olha lá o número 7 da equipe do Inter Amigos. Jogador Pedrinho. Aí o Juninho. Aí o Juninho vai embora, hein? O Juninho tocou lá pro dedão. Dominou. Tá aí o dedão. Vai pra cima, hein? Chegou lá o Chiquinho, não quer saber da brincadeira. Lateral para a equipe do Real Paulista. 0 a 0 primeiro tempo. Tá aí o Gugu, número 19, da equipe do Real Paulista. O Gugu. Opa, foi lá o Gugu na bola. Chegou o número 5 lá da equipe do Inter Amigos. O jogador John. Lateral cobrado, tá aí o Gabiru. Lá o Juninho, tocou. Tá o número 10 da equipe do Real Paulista. Tá aí o Juninho. Bateu, subiu, passou. Chegou lá, cortou o zagueirão da equipe do Inter Amigos. Bem, tocando aí no meio. O contra-ataque da equipe do Real Paulista, hein? Do Inter Amigos. Olha lá o goleirão Ângelo. CC Web Rádio, rodando agora Brasil Caboclo. Nossos parceiros da CC Web Rádio, RP Sport. Tá o número 20, tá aí o Chiquinho, número 10. Tocou, cortou lá o zagueirão. Tá o número 13 da equipe do Inter Amigos. O número 13. Identificando para você, lateral aí para a equipe do Real Paulista, tá aí o Juninho, tá aí o Gugu, número 19, tocando lá pro Juninho, tá lá o número 3 da equipe do Real Paulista, Léo Moraes, deixa eu ver aqui, é o Wellington Tchê, bola da equipe do Real Paulista. Número 11 do Real Paulista. Identificando para vocês, né? Tá aí o Juninho. É bem acionado aí o Juninho, viu? Tá aí o Gugu. Foi bem pro Juninho. Vou saindo aí, lateral. Alcançou aí o jogador Juninho. É o lateral aí. Tá o Chiquinho. Lateral cobrado. Opa! Chegou o número 10 da equipe do Real Paulista. Número 10 aí, Sabiá, Antônio Sabiá. Metendo falta. Fala, a equipe do Inter Amigo vai para ataque. Bom dia para vocês. Marcos Seixas, Marquinhos. Um abraço para você, Marquinho. Olha lá o número 8 da equipe do Real Paulista. Fez a falta número 8 da equipe do Inter, né? Meteu falta lá o jogador da equipe do Real Paulista, 0 a 0, primeiro tempo, muito vento aqui, tá ventando muito aqui, viu?
CSC Web Rádio, RP Esporte, Malha Mania com a gente agora. Um abraço ao Armando também, a sua marca vai muito mais longe. MS Home, Estados Unidos, Jonas Celulares, Bar do Coalhada, Caripão Pinturas, um abraço ao Calipa. Vai levantar a bola na área lá aí, jogador da equipe do Inter Amigos. 0 a 0 primeiro tempo, campeonato de mistos, né? Lembrando a você que é só jogadores nascidos em São José do Rio Pardo. Vou levantar a bola na área lá, jogador do Inter Amigos. Antônio Cândido, meu irmão, um abraço. Pegou mal na bola por baixo aí, ficando com o jogador Sabiá, número 10, né? Antônio Sabiá, da equipe do Real Paulista. Identificando para vocês aí a galera aí. Número 8 aí da equipe Pedrosa. Vem aí o zagueirão. Aí o Ademilson, acho que é isso mesmo, né? Admilson. Cortou lá o zagueirão da equipe. E domingo aí, Antônio Cândido, bom dia. Tá o número 13 aí, lateral para a equipe Inter Amigos. Tá o número 13. Identificando para vocês aí. Leonardo, número 13. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia para você. Ótimo domingo. Tá lá o Pedrosa, número 8. Isso mesmo, né? Pedrosa. Equipe do Inter Amigos. Vai lá o número 7. Chegou lá o zagueirão. A gente não tá dando nada não, hein? Bem lá o zagueirão. Número 4. Jogador Léo Moraes, da equipe do Real Paulista. Chão lá o jogador da equipe. Vidraçaria União lá do Marcelo Claro com a gente, Vidraçaria União do Marcelo, 19994819247. Vidraçaria União, Marcelo, craque de bola também, craque no que faz, né, Marcelo? Um abraço, muito obrigado pela parceria, Marcelo Claro. Precisou de vidro, Vidraçaria União. Fica ali na Várzea ali, hein? Praça Prudente Moraes, 65 na Várzea, São José do Rio Pardo, tá bom? Precisou de vidros. Serviço de excelência para vocês lá com o Marcelo Claro, Paulo Celso, um abraço para você, Paulo Celso. Um abraço ao pessoal lá do Caçuci acompanhando a gente. Grande, hein? Tô com saudade da galera aí, né? Não tá sobrando tempo pra gente aí. Correria, mas tá bom, faz parte. 0 a 0 primeiro tempo. Tá a equipe do Inter Amigos. Foi lá bem o Drim. Acabou sofrendo a falta aí o jogador Drim. Tá chegando o zagueirão lá, Léo Moraes. Identificando para vocês aí, né? Tá aí o Drim. Léo Moraes, número 4. O número 3 da equipe, o Edson Tchê e Léo Moraes, dois zagueiros lá. Foi lá o Gugu, perdeu. A equipe do Inter Amigos lançou. Ficou lá com o zagueirão número 3. Acabou pegando mal aí, hein? Vai bater, sobrou o número 10, Chiquinho. Deu Chiquinho, mas chegou bem lá o Drim, hein? Recuperou bem o Drim aí. José Eduardo. José Eduardo, abraço ao Dedinho. Estamos aqui no campo do Botafogo, viu, Dedinho? Um abraço ao pessoal lá do Paraná. Estamos ao vivo aqui, ó. Inter Amigos e Real Paulista, Dedinho. Tá aí o número 3 da equipe do Inter Amigos. Tá lá o número 5, identificando para vocês. Foi bem lá, só o goleirão Ângelo. Lá o número 3 da equipe, o Wellington Tchê, zagueirão fazendo a cobertura. Aí saiu lá o goleirão Ângelo, da equipe do Real Paulista. Opa, quebrou mal aí, hein? Matheus, um abraço para você, Matheus. Lembrando, daqui a pouquinho vamos estar lá no Grêmio Nestlé, né? Com Ponte Preta e Vasco. Participa, entra também lá no YouTube lá do Fala São José.
Tá o Anequine lá. E o Luiz Fernando Benedito lá transmitindo Panela. E a equipe dos amigão, hein? Jogão também na Nestlé agora. Daqui a pouquinho vamos estar lá, né? Terminando aqui, vamos correndo lá para Nestlé transmitir Ponte Preta e Vasco. Bom dia para vocês, estamos ao vivo. Aqui tá 0 a 0, Inter Amigos. Falta aí pro Inter Amigos. Tá lá no chão lá recuperando o jogador da equipe do Inter Amigos. Abraço ao Marcelo Claro, Vidraçaria União com a gente. É lá na Vargem, lá Praça Prudente de Moraes. Meia 5. Bateu a bola, foi lá o goleirão. Fácil goleirão Ângelo da equipe do Real Paulista. Saindo lá agora com o zagueirão Léo Moraes. Tá me identificando a galera. Tá aí o Dream. O Dream tem marca registrada, hein? Várias equipes de São José do Pardo. Veterano Dream aí. Jogando muito ainda. Tá lá Léo Moraes. Lançou. Então lá o jogador Ademilson. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. A equipe do Inter Amigos. Lançou bem. Tá ventando muito aqui, viu, galera? Cortou lá o zagueirão. O Wellington Tchê, número 3 da equipe do Real Paulista. Tá aí Ademilson, número 3. Eu acho que é isso. Deixa eu ver aqui. Olha, Ademilson. Tá lá no ataque a equipe Inter Amigos. Explodiu. O Visão tá dando escanteio lá, hein? Medir. Matheus. Abraço, Matheus. Vento aqui no alto da Vila Pereira, né? Escanteio lá, vai número 10, Chiquinho da equipe do Inter Amigos. Falar em Chiquinho, um abraço ao Chiquinho também, né? Técnico aí, muitas histórias no futebol. Vai levantar lá o escanteio, equipe Inter Amigos, levantou na área, subiu lá o número 6. Sobrando lá com o Juninho. Quebrou o Juninho. Número 5 chegou lá o Gabigol. Da equipe do Inter Amigos. Muito vento aqui. Aí saiu o gol aí, ó. Me deixa aí. Acabou saindo o gol da equipe do Inter Amigo. Abrindo o placar aqui no alto da Vila Pereira. Saiu 0, hein? Saiu 0 aqui. 1 para a equipe do Inter Amigos. Uma bola aí meio despretensiosa, né? Acabou aí. Saiu o gol da equipe do Inter Amigos. Balançou a rede aqui no alto da Vila Pereira. 1 para a equipe do Inter Amigos. 0 para a equipe do Real Paulista. Tá aí o Juninho. O número 11 é da equipe do Real Paulista. Jogador Anderson Mané. Olha lá Léo Moraes. O Inter Amigo, então o número 7. Foi bem lá o número 7 da equipe do Inter Amigos. Ganhou por 1 a 0. Tocou na área, passou, sobrou lá pro Chiquinho. Quase. Segundo gol da equipe do Inter Amigos. O número 7 da equipe do Inter Amigos. Jogador rápido lá, né? Pedrinho. Jogador rápido aí. Contra-ataque. Olha lá, Léo Moraes. Olha lá o número 11, Anderson Mané. César Web Rádio, rodando agora Brasil Caboclo. Tá aí o Dream. 1 a 0 para a equipe do Inter Amigos. Saiu 0 do placar aqui, hein? A gente vai saber quem que é o jogador. Tá aí o Anderson Mané. Tá aí o Dream. Tocando lá pro Juninho. Anderson Mané, número 11. Tá lá o Gugu. Tocou, cortou lá o zagueirão número 11 da equipe. Vamos ver quem que é o número 11 lá da equipe. Foi lá o Sabiá. Não deu nada não, hein? O número 11 da equipe do Inter Amigos é o Benê. Tá aí o Chiquinho. Tá lá o Benê. Tá lá o número 7, Pedrinho. Tá identificando pra vocês agora aí, hein? Na área, passou, chegou aí o dedão. É o número 5, John, né? Da equipe do Inter Amigos. É o número 13, Magno Ribeiro. Bom dia pra você, Magno. Opa! Tá na mão aí o número 16 da equipe do Inter Amigos. O número 16 aí. Sapeca. 16 Sapeca.
Tá lá o Wellington Tchê. Acho que é isso mesmo, né? Tá identificado para vocês aí. Número 10, o Sabiá, passou. Subiu lá o Dream. Vem lá o número 20, cortou lá o zagueirão da equipe do Real Paulista. Não saber de brincadeira não. Do vento aqui no alto da Pereira. Volta para a equipe do Inter aí. Olha lá o Pedrosa, número 8. Tocando lá pro Benê na esquerda. 1 a 0 para a equipe do Inter, amigos. No primeiro tempo. Tá o número 16, Sapeca. Tá o número 7, Pedrinho. Na esquerda, né? Tá lá o Benê. Identificando para vocês aí. Tá o número 13 da equipe do Inter, amigos. Bateu, foi bem lá o goleiro Ângelo. Quase o segundo gol aí da equipe, hein? A visão tá dando tiro de metro aí. Aí foi bem lá o goleiro, quase o segundo gol. Identificando para vocês o jogador do Inter amigo, número 13. O Leonardo. Tiro de metro lá. Tá lá o Léo Moraes. O Wellington Tchê. Zagueirão. Aí o Mané, Anderson Mané. Adalberto Silva, bom dia para você, Adalberto. Cabeça Moto com a gente. Cabeça Moto quadriciclo. É o Vitor Figueiredo 222 no Jardim Aeroporto. O nosso parceiro da transmissão. Construserve também. Lateral com a Construserve, tá aí o Juninho. Um abraço lá o Xandão. Construserve com a gente também. O Juninho, né? Tentou um 3 dedos aí. Foi muito forte. 1 a 0 para a equipe do Inter amigo. Amigão, quem que fez o gol lá? Ô Leonardo, quem que fez o gol? Quem? Chiquinho. O gol aí, Chiquinho, o Leonardo tá confirmando pra gente. Número 10 aí, 1 a 0 para a equipe do Inter amigos, primeiro tempo. Tá lá o número 5 da equipe do Inter amigos. O Chiquinho que fez o gol, hein? Tá lá o Pedrosa, número 8. Dominando aí para a equipe do Inter amigos, sendo marcado lá. O jogador Gugu. Passando o nome para vocês, né? O número 5, John. Tá aí o Juninho. Ivan Carlos, bom dia para você, Ivan. Tá lá o Anderson Mané. Tá lá o Wellington Tchê, número 3 da equipe do Real Paulista. 1 a 0 para a equipe do Inter amigos. Tá o número 10, o Sabiá. Tá lá o 19, Gugu. A equipe do Real Paulista, perde por 1 a 0. Tá aí Anderson Mané, número 11. Tá lá o Léo Moraes, número 4, zagueirão. A gente tá identificando para vocês, né? Muito aqui no alto da Vila Pereira. Vidraçaria União do Marcelo com a gente. Serviço de melhor qualidade para você. Lá na Praça Prudente de Moraes. Na Vargem, Luiz Gustavo. Bom dia para você, Luiz. Aqui tá 1 a 0 pro Inter amigo. Gol do Chiquinho, número 10. Foi pra rede, hein? Tirou o 0 do placar aqui. Tá o zagueirão da equipe do Inter amigo. Que saber de brincadeira, né? Só acompanhou lá o jogador número 4 da equipe do Real Paulista, o Léo Moraes. Tá dando lateral aí. Lá o número 5 do Real Paulista. Vamos identificar para vocês quem que é o número 5. O Denilson. Tá lá o Denilson. Foi bem aí o Wellington Tchê. Lançou lá pro dedão. Subiu o zagueirão, número 19. Foi da equipe do Inter amigos. Benê. Chegando lá o Pedrosa, número 8. Aí o Sapeca.
Chegando o Juninho, lançou bem aí pro Sapeca, número 16. Vai para ataque, passou o Ângelo. Equipe do Real Paulista, tá lá o Léo Moraes, zagueirão. Bom dia para vocês. Tá aí o Drim. Tocando aí pro Gabiru. Opa, anula o zagueirão, hein? Tá o número 13, Leonardo. Saiu o lateral. Lateral para a equipe do Interamigos. Saiu o número 13, Leonardo. Tá lá o Sapeca. Dominou, foi bem lá pro Chiquinho, autor do gol. Lançou lá pro número 20. Prensou lá com o Ângelo. Número 20 aí do Interamigos. Jogador Silas. Goleirão Ângelo aí prensou com o jogador Silas. Aí explodiu aí. 1 a 0 para a equipe do Interamigos. Cabeça Motos, quadriciclos. José Ovidio Figueiredo, 2222 com a gente. Um abraço lá ao Cabeça. Cabeça Motos, parceiro da transmissão aí. José Ovidio Figueiredo, 222 no Jardim Aeroporto, 19992948927. Vidraçaria União também do Marcelo com a gente. Tá lá o goleiro sendo atendido, né? Explodiu aí. Vidraçaria União do Marcelo Claro, 19994819247, Praça Prudente de Moraes 65, na Várzea, tá bom? Serviço de qualidade para você, o nosso parceiro. A transmissão aqui no alto da Vila Pereira. Campo do Botafogo. De muitas histórias, né? Tá lá sendo atendido o goleiro Ângelo, parece que tá tudo bem. Aqui tá 1 a 0 para a equipe. 1 a 0 para a equipe do Interamigos. Gol do Chiquinho. Aí tudo bem com o goleirão Ângelo. Acompanha lá no YouTube do Fala São José também. Tá o Luiz Fernando Benedito e o Anequine transmitindo lá agora Panela. A equipe dos Amigão. Daqui a pouquinho vamos estar lá na Nestlé para transmissão de Ponte Preta e Vasco. Luiz Gustavo Araújo, bom dia para você, Luiz Gustavo. Estamos ao vivo aqui. Tá lá o Wellington Tchê. Estou identificando para vocês aqui, viu, galera? Tá aí Anderson Mané. Tá aí o Juninho. Tá aí o meia Sabiá. Tá muito vento aqui, tá aí o Wellington Tchê, tá aí Anderson Mané. Tem nome de craque, hein? Anderson Mané, né? Opa! Falta aí pra equipe do Real Paulista, em cima do número 5 lá do Real Paulista. Vou identificar para vocês aqui o número 5. Denilson. Sofreu a falta, tá ele na bola lá. Bom dia para vocês, estamos ao vivo, 1 a 0 para a equipe do Interamigos, gol do Chiquinho, vai levantar a bola na área, foi lá o Drim também, tá chegando lá o Anderson Mané, número 11, tocou lá pro Drim, vai voltar a bola pro Anderson Mané, hein? Sem opção, foi lá o Gugu, tá lá o número 8, Pedrosa, chegando na cobertura, foi bem lá o Pedrosa, hein? Chegou bem aí para a equipe, chegou lá o jogador da equipe. Aí o Sabiá, lançou, furou, tá o Gabiru. Acabou escorregando o atacante Gabiru, hein? Chegou aí o Leonardo, número 13. Tirou, sobrou aí pro Juninho, tá aí o Sabiá. Aí o Anderson Mané, Sabiá, lançou, vai sobrar pro Gabiru, foi lá o dedão, bateu o Gabiru, explodiu, escanteio para a equipe do Real Paulista que vai pro ataque, hein? Bom dia para você aí, Luiz Gustavo. Escanteio para a equipe do Real Paulista, vai lá o número 10, jogador Sabiá. Daqui
Daqui a pouquinho vamos estar lá na Nestlé a partir das 10 horas. Ponte Preta e Vasco. Tá lá o Sabiá, levantou na área, passou pro dedão. Chegou lá o zagueiro, tirou. Olha o Sabiá de novo, vai levantar na área, hein? Levantou de cabeça, cortou lá o número 19 da equipe. Tá lá o Benê, número 11 agora da equipe. Era amigos. Esse por 1 a 0. Gol do Chiquinho. Tá lá o Drim. E tá 1 a 0 para a equipe do Interamigos. Gol do Chiquinho. RP Sport, MS Home, Estados Unidos. Malha Mania, sua mania de malha com a gente. Nosso apoiador da CC Web Rádio, 24 horas no ar. Padaria Santa Rita. Jonas Celulares. Vai levantar a bola na área a equipe do Real Paulista. Perde por 1 a 0. Tá lá o Drim. Calipão Pinturas. Deu um toque, acabou pegando mal. Aí sobrou com o Leonardo. Tocando aí na direita pro jogador Sapeca. Não deu, né? Foi muito forte. O jogador Sapeca. Wellington Lucas, bom dia para você, Wellington. 1 a 0 para a equipe do Interamigos, primeiro tempo. É o Real Paulista, lá o Juninho. Tá lá o Léo Moraes, número 4 da equipe. Tá lá o Wellington Tchê, número 3. Chegou aí o John, número 5. Tá passando um corintiano aqui, hein? É hoje, hein? Hoje é o Corinthians, hein? Quanto vai ser o jogo hoje? 2-1. Como é que você chama? Felipe falou que foi 2 a 1 pro Corinthians hoje, vai ser 2 a 1. Vamos lá, lateral para a equipe do Real Paulista, perto por 1 a 0. Wilson Lucas, bom dia para você, Wilson. Estamos chegando quase à final do primeiro tempo. Tá muito vento aqui no Alto da Pereira. Vai lá no Página São José também. Fala São José. Tá aí o John, número 5. Tá aí o Gabiru. Tirando o John. Sobrou lá o número 20, picou. Tá lá o Léo Moraes. Chiquinho. Chegou o Anderson Mané. Acabou cometendo falta em cima do Chiquinho, hein? Falta perigosa aí. Tentando muito. Falta perigosa aí. A equipe do Interamigos que vence por 1 a 0. Tá lá já a resenha. Tá lá o número 7, Pedrinho. O número 20. Deixa eu ver o número 20 aqui do Interamigos. Número 20, o Silas. Tá lá o Sapeca, número 16. Tá lá o goleirão Ângelo. 4 homens na barreira. Juninho, Sabiá, Anderson Mané, o Drim na barreira. Tá lá o Sapeca. Falta perigosa aí, hein? Vai bater o Sapeca, bateu. Acabou pegando aí mal na bola. Tiro de meta para a equipe do Real Paulista. CC Web Rádio. Transmitindo ao vivo. Tá rodando Brasil Caboclo. Agora o melhor programa do rádio brasileiro. Tá lá o Léo Moraes. Vai no passe da São José, Marcelo De Martini. Bom dia para você, Marcelo. Estamos ao vivo aqui. Entra lá também na página lá do YouTube, lá do Fala São José. Tá o Anequine, o Luiz Fernando lá na Nestlé agora transmitindo Panela. E a equipe dos Amigão. Daqui a pouquinho vamos estar lá no Ganhamos Nestlé, hein? Transmitindo Ponte Preta e Vasco. Tá aí o Sapeca, equipe do Interamigo vence 1 a 0. Tá aí o John. Chegou lá o Sabiá, tá o Juninho. Tocando lá pro dedão. Dedão. Lá o Gabiru, não deu nada não, hein? O Gabiru foi bem, vai entrar na área. Chegou lá o Ademilson, deixa eu ver aqui. Ademilson, né? Zagueirão lá tirando. Abraço, Marcelo Martini. Um abraço para você, Marcelo. Marcelo De Martini, escanteio para a equipe do Real Paulista. Igor Souza levantou, subiu o Drim, passou. O Juninho, né? Tá lá o Pedrinho. Jogador rápido aí da equipe do Interamigos, vence por 1 a 0. Foi bem o Gugu. Aí pro ataque aí a equipe. Chiquinho, autor do gol, hein? Foi bem lá o Wellington Tchê.
Leonardo. Tocando lá pro número 20, Silas. Dominou lá o Silas, tocou lá pro Benê, número 11 da equipe do Interamigos. Igor Souza, bom dia pra você, bateu. Tiro de meta pra equipe. Real Paulista perde por 1-0. Vidraçaria União com a gente, lá do Marcelo, lá na Vargem, serviço de qualidade para você. Final do primeiro tempo aqui no alto da Vila Pereira. 1 para a equipe do Interamigos, gol do Chiquinho, 0 para a equipe do Real Paulista. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Em nome aí de Cabeça Motos com a gente, quadriciclos para você. José Ovidio Figueiredo, 222 no Jardim Aeroporto também. Vidraçaria União, lá na Vargem, do Marcelo Claro. Um abraço para vocês também. Construserve também, Construserve com a gente lá do Xandão, presidente do Vasco. Daqui a pouquinho estamos de volta, CSU Web Rádio. 24 horas no ar, melhor programação para você.